Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, tranquilos, fortalecidos na presença do Senhor. Estamos aqui mais um dia, mais uma terça-feira para buscarmos a face de Deus, para nos fortalecermos, para orarmos também pelas nossas necessidades, pessoais, familiares. E nesta noite eu gostaria de trazer aqui uma meditação, queridos, dentro de 1 Tessalonicenses 5:19, que diz assim: não apagueis o Espírito Santo, ou não extingais o Espírito Santo de Deus. Então, mediante esta palavra, eu gostaria de fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente a nós, trazer para a nossa vida pessoal aquilo que Ele tem, aquilo que Ele quer desenvolver em nós. Amém? Fecha um minutinho só os seus olhos. Deus eterno e Deus poderoso, nós colocamos esta palavra, Senhor, diante da Tua presença. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, entender a Tua mensagem nesta noite e sermos edificados, meu Deus. Coloca, ó Deus, o Teu sangue sobre cada um de nós. Abre, Senhor, os olhos e ouvidos espirituais também, para que o nosso entendimento espiritual seja enlastecido. Não nos deixe no engano, não nos deixe, Senhor, com o coração endurecido mediante a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Pois bem, queridos, nós vamos estar falando em cima de 1 Tessalonicenses 5:19. E o nosso tema nesta noite é: mantenha a lâmpada acesa. A pergunta é: a sua lâmpada está acesa? Está fraquinha? Está se apagando ou já se apagou? Esta é uma pergunta importante, Você deve ter condições de respondê-la. E aí então, queridos, eu quero mostrar aos irmãos nessa noite que Deus, Ele coloca uma responsabilidade sobre nós cristãos. A nossa responsabilidade é manter a lâmpada acesa, ou seja, a nossa responsabilidade é manter a nossa vida espiritual em dia, bem. Eu sei que muitas vezes há uma confusão, como nós não estamos congregando e a questão pastoral aí, a distância, isso dificulta e muitas vezes nos leva a pensar, já que a igreja não está funcionando, então a tendência nossa é se acomodar, eu li a palavra, mas agora não tenho ânimo para ler. Alguns não estão tendo ânimo para ler, outros não estão tendo ânimo para orar, e alguns não estão tendo ânimo nem para uma coisa e nem para outra, porque às vezes a rotina do dia a dia, essa mesmice, nesse confinamento, ou mesmo a correria, tem pessoas que estão trabalhando e correndo, não nos deixa estar atentos a essa questão. E aí a lâmpada, a luz espiritual que deveria estar brilhando, como diz a palavra de Deus, dia após dia, brilhando cada vez mais, é o contrário. Ela vai brilhando cada vez menos até se apagar. Então, eu acredito que o cuidado do Espírito Santo conosco nesta noite é estar atento para isso, E aí então, queridos, a Bíblia vai dizer alguma coisa em relação a isso, Como eu disse em 1 Tessalonicenses 5:19, a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo, não apagueis vós. Então, isso não é Deus quem vai fazer. Deus não me deixa, esfriar espiritualmente. Às vezes a gente ora assim, mas é uma oração que não está muito correta, teologicamente, porque isso está intimamente ligado com a nossa responsabilidade. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez, Ele já nos deu o Espírito Santo de Deus, que nós vamos ver aqui, que essa ordem de não apagar o Espírito Santo, ela não é só no Novo Testamento, ela não aparece só no Novo Testamento, mas ela acontece também no Antigo Testamento. E é curioso, lá em Êxodo 27, de 20 a 21,
eu não vou ler todo o texto aqui, vou estar só falando algumas partes que são importantes aqui para a nossa meditação. Então, nesse texto de Êxodo, capítulo 27, 20 a 21, diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Aí vai falando mais algumas coisas, e aí diz assim: Arão e seus filhos, que eram sacerdotes do Senhor, porão em ordem, desde a tarde até a manhã perante o Senhor. Isso será estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Esse texto aqui é um texto muito rico, ele tem muitas partes aqui que daria para a gente falar bastante coisa, mas nós não temos um tempo hábil para isso. Então, queridos, eu vou considerar aqui alguns pontos, Nós estamos falando de manter acesa a lâmpada, No nosso caso seria a lâmpada espiritual. E aqui o Antigo Testamento, ele nos aponta exatamente para isso, Veja bem, todo cristão no Novo Testamento, ele é considerado pelo Senhor como um sacerdote. Então, esta ordem que nós estamos vendo em Êxodo era uma ordem para os sacerdotes. Eles deveriam manter dia e noite as luzes do tabernáculo acesa. Não era Deus que ia descer lá na coluna de nuvem para fazer isso, nem na coluna de fogo ele ia entrar dentro do tabernáculo para realizar essa atividade. Não. Ali, a parte de Deus era o tabernáculo em si, a criação do tabernáculo que já existia, os elementos que compunham o tabernáculo e o candelabro, que é o nosso assunto de hoje. Então, o candelabro era uma coisa que Deus fez praticamente, ele deu uma receita, Ele deu um planejamento para que fosse criado esse candelabro. Então, essa é a parte de Deus, a criação do candelabro. Mas a parte dos sacerdotes era manter a lâmpada desses candelabros acesas. É disso que nós estamos falando. E aí então, quando a gente chega no Novo Testamento, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, olha só o que diz, Que Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele toda a glória e poder para todos sempre. Amém. Então, nós temos o texto de 1 aos Tessalonicenses 5,19, nós temos o Êxodo 27 e nós temos Apocalipse 1, que está interrelacionado. E o candelabro, queridos, o que significa o candelabro? O candelabro, ele era de ouro batido, 100% de ouro. E na Bíblia, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vimos que quando se refere ao ser humano, à parte humana, Deus ele vai falar da madeira, da acácia. Quando está relacionado às coisas de Deus, 100% de Deus, nada humano, mas só de Deus, Deus ele usa muito o ouro, essa figura do ouro para representar essa realidade. E aqui o candelabro era algo de Deus, era algo 100% divino, não tinha nada de humano ali, a não ser que as luzes deveriam continuamente se manter acesas, a parte então humana, a parte sacerdotal, ok? E aqui, queridos, esse candelabro, dentro do tabernáculo de Moisés, ele representava o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é a luz que ilumina a nossa vida cristã. E o terceiro ponto, queridos, que eu quero também enfatizar esta noite, que nós temos aqui já no finalzinho do texto, quando Deus diz assim, para Israel isto é estatuto perpétuo. Veja bem, quando nós encontramos esta palavra, essa expressão estatuto perpétuo, isso é extremamente importante, porque Deus, ele não muda de ideia, ele não revoga as suas ordenanças nem os seus mandamentos. Nós sabemos disso, que Deus é fiel, ele não vai dar uma ordem hoje e lá na frente vamos mudar de ideia. Por isso que eu sou uma pastora, uma teóloga que defende assim com unhas e dentes que o Antigo Testamento ele não passou, ele não tem que ser revogado. O Antigo Testamento ele se cumpre no Novo Testamento. Essa é a verdade, E aqui quando todos os estatutos perpétuos, que você lê na Bíblia, preste atenção, no Antigo Testamento de Moisés, eles foram totalmente mantidos. Presta atenção, no Novo Testamento,
só que na forma prática, na prática da vida cristã. Eu acho isso tremendo, queridos, né? Muito importante, tremendo isso. Então, repetindo, porque isso aqui é um ponto importante. Todos os estatutos perpétuos, quando Deus fala, isto será por estatuto perpétuo, né? Aí você vai lendo a Bíblia, e isto será por estatuto perpétuo. Então, toda vez que você lê isso, esses estatutos que Deus está falando, eles foram totalmente mantidos, só que de uma forma prática, de vida cristã no Novo Testamento. Muito interessante, né? Então, só para você entender o que eu quero dizer, né? A circuncisão, você já leu a Bíblia, no Antigo Testamento, Deus pediu para, né, ele juntou um povo que não tinha nome, não tinha origem, não tinha nada, ele juntou, fez com os judeus, né, os israelitas, e pediu para que os homens fossem circuncidados. Quando você chega, né, e ele diz, isto será por estatuto perpétuo, é um dos pontos que essa expressão aparece. E olha que interessante, quando chega em Romanos, capítulo 2, 28 e 29, nós vemos Paulo dizendo que a circuncisão real é a feita no coração do ser humano, ou seja, Paulo estava dizendo sobre o Novo Testamento. Então a circuncisão, amados, do Antigo Testamento, ela quer dizer, na verdade, espiritualmente falando, sobre o novo nascimento, a verdadeira conversão de vida. Olha que interessante, né? Um outro exemplo para você entender, né, que o estatuto perpétuo do Velho Testamento, ele vai se cumprir na vida prática cristã do Novo Testamento. O incenso, né? Deus também diz que os sacerdotes deveriam oferecer incensos dentro do tabernáculo, incenso, né? E quando isso está escrito lá em Êxodo capítulo 30, né? Versículo 8, e Deus também fala que isso será por estatuto perpétuo. Olha aí de novo a expressão. E isso, esse incenso, ele terá como prática na vida cristã, ele vai aparecer aonde, pastor? Ele vai aparecer lá em Apocalipse capítulo 5, o versículo 8, e o capítulo 8, versículo 3. Quando você lê esses dois textos de Apocalipse, você vê que o incenso é as orações dos santos. Olha, prática de vida cristã, né? O que o cristão tem que fazer? Orar, não é isso? Você já está até cansado de ouvir isso, né? Orar. Isso no Antigo Testamento era um incenso que os sacerdotes ofereciam continuamente a Deus. Oh, glórias, né? Eu acho isso tremendo. Então, quando a Bíblia, olha só, fala que Jesus, ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei, preste atenção, é um erro você achar que Jesus cumpriu, então eu estou isento, não preciso fazer. Isso é o que a maioria das igrejas ensinam. Jesus já cumpriu no meu lugar, eu não preciso fazer mais nada. Isso não é verdade. A única coisa que você pode afirmar, né, que Jesus cumpriu e eu não preciso fazer, realmente é morrer no meu lugar. Eu não preciso mais ir para o inferno, porque Jesus já foi no meu lugar, isso sim. Mas como prática de vida cristã, queridos, ou seja, aqueles hábitos diários que o cristão precisa fazer para manter a lâmpada acesa, o candelabro, né, o nosso candelabro espiritual aceso, essas práticas Jesus não fez no meu lugar, né? Ele fez, na verdade, para cumprir e dar o exemplo. Então, quando, né, Jesus, quando você vê esse termo, né, Jesus, ele fez no meu lugar, na verdade, ele está sendo como um modelo, como um exemplo a ser seguido. Então Jesus, ele veio cumprir e ele deixou para nós a continuidade desse cumprimento, né, de ordenanças que eu estou falando. Então, veja bem, nós sabemos que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Jesus é o nosso modelo pelo qual nós devemos imitar e viver, não é assim? Jesus é o nosso modelo, temos que imitá-lo e viver como ele viveu. Então, Jesus veio cumprir, quando você lê esse termo na Bíblia, na verdade, ele veio praticar, ele veio vivenciar, olha só, o padrão de vida de filho de Deus, e nos deixou como modelo para praticar também. Assim como ele fez por nós, né?
Nós devemos fazer ou viver a vida cristã. Então, ele fez para nos dar o exemplo, né? Eu acho que está bem claro aí. Então, só para você entender, se eu adotar o termo dizendo que Jesus cumpriu tudo no meu lugar, né? E eu não preciso fazer mais nada, Jesus batizou. Então, se Jesus já batizou no meu lugar, eu não preciso fazer. Não é verdade? Jesus já foi cheio do Espírito Santo. Eu também preciso buscar o Espírito Santo. Automaticamente já é meu. E não é isso. Amém, amados? Na verdade, não é. A prática da vida cristã, Jesus deixou como modelo para seguirmos. Então, Jesus foi batizado, o cristão deve ser batizado. Se você não batizou ainda, veja bem, você está um pouco fora do que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina sobre o batismo. Jesus batizou. Ele nem precisava ser batizado, mas ele batizou para nos dar o exemplo. Jesus também jejuou. Se for assim, eu não preciso mais jejuar, porque Jesus já jejuou no meu lugar. E não é verdade, né, amados? Ele jejuou para nos dar o exemplo. Jesus foi ao templo, né, adorar a Deus. Inclusive, ele pregava e ensinava no templo. Então eu não preciso mais ir na igreja, porque Jesus já foi no meu lugar. Não é verdade. Ele foi como prática de vida cristã, nos ensinando qual é o caminho que Deus quer que eu e você sigamos. Ok? Isso é muito importante, amados. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia as pessoas pensam assim: Deus é bom, Jesus é bom, né? Eu vou seguir a Jesus do jeito que eu acho. Eu vou seguir Jesus de acordo com o meu entendimento. E Deus é amor. E Ele vai me aceitar. Queridos, eu quero dizer que não entre por este caminho. Este caminho é um caminho de engano e um caminho perigoso, muito perigoso. Jesus é o nosso sumo sacerdote e é o nosso modelo. Eu preciso seguir o que Ele fez. Tá? Para você entender o que eu quero dizer, Hófini, né? Quem lembra dele? Hófini e Finéias, que eram sacerdotes também do Antigo Testamento. Um dia eles entraram no templo, eles tinham aquilo que eles deveriam fazer já, a sua rotina. Mas naquele dia, eu não sei o que aconteceu na cabeça deles, né? Acho que deu um tilt, e eles resolveram, olha só, ministrar a Deus e cultuar a Deus do jeito que eles achavam. Não, isso aqui a gente já sabe, né? Vamos fazer aqui do nosso jeito hoje. Acho que tem um jeito melhor do que esse. Vamos fazer do nosso jeito. Eles foram rejeitados. A Bíblia fala que eles foram mortos, fulminados, né? No caso, a gente entenderia como rejeitados. Deus não aceitou a postura deles. Por quê, pastora? Porque eles fizeram da forma como eles queriam e não como era para ser feito, né? Então, amados, nós temos que ser cristãos não de acordo com o que você escuta por aí, ou de acordo com o que você acha que é legal, ou de acordo com o que você concorda ou não. A Bíblia não pergunta se a gente concorda ou deixa de concordar. A Bíblia, através de Jesus, nos dá um modelo a ser seguido. Ele fala assim, esse é o modelo, segue. Não é para você inventar nada, não é para acrescentar e nem tirar nada, é para seguir o modelo, né? E por que nós estamos falando tudo isso? Para entendermos, né, o princípio bíblico, olha só, da manutenção das lâmpadas do candeeiro do Antigo Testamento, né? O candeeiro, como eu disse, era 100% de ouro batido, o que representava algo totalmente de Deus, totalmente divino, não tinha nada a ver com o ser humano. Mas o sacerdote, olha só, não podia deixar o azeite acabar dessas lâmpadas. E muito menos deixar que as lâmpadas apagassem. Isso era um erro gravíssimo. Diante de Deus, isso era inadmissível no Antigo Testamento, né? Mas jamais, queridos, nós devemos, né, separar o Antigo do Novo. Tem tudo a ver. Então, o que nós temos que aprender? Que Deus está esperando a manutenção espiritual da sua igreja. Como anda a sua manutenção? Não vamos deixar a peteca cair não, queridos. A nossa tendência é entrar no comodismo, né? Os dias vão passando. Mas já tem 2 meses que a gente não congrega. Olha, não deixa a peteca cair. Em nome de Jesus, né? É até motivo aí de oração para as nossas vidas. Então,
o que nós estamos vendo aqui, ele deve ser aplicado agora no Novo Testamento como prática de vida cristã. Nós temos o candelabro. O que é o candelabro? O Espírito Santo de Deus, 100% divino. Não tem nada de humanos o Espírito Santo, né? 100% divino. Porém, a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Olha que coisa. Ah, mas ele é Deus, pastora. Deus me ama. Deus nunca vai me deixar. Não é bem assim, queridos. Isso é o que você acha, né? Mas a Bíblia ensina que nós podemos extinguir, nós podemos apagar o Espírito Santo das nossas vidas. E isso é algo terrível, porque o Espírito Santo, ele é a luz, ele veio iluminar, ele nos dá o entendimento da palavra de Deus. Por que tem pessoas que não conseguem entender a Bíblia? Né? Questiona a Bíblia, não consegue entender de jeito nenhum, está com a mente tacanha, está com a mente trevosa, trevas. A luz ali ou está fraquinha ou já se apagou. A pessoa não consegue discernir. Olha só, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham várias funções, né? Não é só essa questão da lâmpada, mas esta questão da lâmpada era uma das mais importantes, queridos. Se eles deixassem a luz apagar, essa era uma das primeiras funções. A primeira era fora, né? Quando eles faziam todo o sacrifício, aquele ritual. Mas já dentro do tabernáculo, uma das primeiras funções, a primeira, era acender a lâmpada ou mantê-la acesa. Ele tinha que ir lá no candelabro, dar uma olhadinha lá, ver como é que estava o nível de azeite e preparar. É a primeira coisa. E depois ele ia fazendo o restante das outras, amados. Nossa, esse é um texto muito rico, né? Dava para pregar aqui, ó, horas e horas. Então, os sacerdotes, eles tinham muitas funções, mas as lâmpadas, essa questão das lâmpadas era a função mais importante, era a primeira que eles deveriam se preocupar, porque se as lâmpadas apagassem, eles não conseguiriam trabalhar com segurança dentro do tabernáculo, porque o tabernáculo era escuro. Né? Não tinha vidro, né? O tabernáculo não era com cortina transparente. E a gente sabe, né, que a noite inteira ele tinha que estar claro. É isso que Deus exigia. A noite vem, porque as trevas estão ali, mas a minha luz tem que brilhar e dissipar as trevas. Essa era a ordem. Se a lâmpada apagasse, ia ficar tudo escuro, né? As cortinas muito grossas. Se fosse de dia, não ia ficar tão escuro assim, mas o que acontece? Ia ficar aquela penumbra, né? Ou seja, os sacerdotes não conseguiriam se movimentar com liberdade, poderiam tropeçar em alguma coisa no chão, eles iam olhar o pão, não ia conseguir discernir se o pão estava bom ainda, ou se tinha que trocar, ou se estava embolorado ou não, entendem? Eles iam ver os espivitadores, né, que eram aqueles talheres, né, aquelas coisas que eles usavam, inclusive para o incenso também. Como que eles iam saber se aquilo estava em ordem, se estava limpo, se tinha que trocar, se tinha que limpar ou não? A luz tinha que estar bem forte para eles poderem executar a sua função com diligência e com destreza, né? E com capricho dentro do tabernáculo, queridos. E cada um de nós hoje, nós somos santuários de Deus. Você é o tabernáculo de Deus. Amém? Você é o tabernáculo, você é a casa de Deus. Se a sua lâmpada estiver fraca ou apagada, olha aí, fica difícil, amados, muito difícil realizar as práticas da vida cristã dentro deste tabernáculo, que é a sua vida. Percebe? Ai, pastor, eu não estou mais conseguindo ler a Bíblia. Ai, pastor, eu não consigo orar de jeito nenhum. A lâmpada está fraca, quase se apagando, queridos. E isso não adianta você dobrar o joelho e pedir para Deus te fortalecer, porque isso é responsabilidade de cada cristão, porque você é rei e sacerdote de Deus. Cada crente, amados, desde o convertido hoje até o mais velho, é visto por Deus como sacerdote, ou seja, você vai ministrar diante de Deus. E além de tudo isso, você tem a função de manter a luz
espiritual da sua vida, a vida espiritual em ordem, acesa, forte. Então, se ela estiver fraca, você vai ter muita dificuldade de realizar as práticas da vida cristã. Como orar, como jejuar, manter a sua rotina com Deus, buscar a Deus. Vai ficar extremamente difícil, porque não está em ordem. A primeira coisa que deveria estar, a luz, a lâmpada da sua vida, do tabernáculo, né? E aí então, queridos, com a luz acesa não, com a luz fraquinha e apagada, você não vai discernir se o pão está bom, como eu disse, se os instrumentos estão limpos. Você pode até tropeçar dentro do tabernáculo e nem sabe direito porque tropeçou, não consegue entender. Por isso que as pessoas às vezes questionam a Bíblia, não conseguem obedecer 100% da Bíblia, porque a lâmpada está fraca, pouco azeite, está faltando azeite. Está faltando a manutenção da vida espiritual. Amém, queridos? E quando falta, nós vamos perdendo o discernimento espiritual. Nós vamos achando que tudo é normal, nós vamos achando que as coisas do mundo, não é bem assim, né? É tranquilo, Deus entende, Deus é bonzinho, né? Deus vai compreender tudo. Então, o nosso entendimento e discernimento espiritual vai sendo contaminado, porque a luz está se apagando e eu passo a não enxergar praticamente nada, né, de errado na minha vida e que precisa realmente se consertar e colocar em ordem. Amém? Como eu disse, Hofni e Finéias, um dia eles entraram naquele templo e acharam, né, que poderiam fazer do jeito que eles achavam que Deus ia receber, mas Deus não recebeu, porque tem que ser do jeito de Deus. Eu quero dizer uma coisa, a sua vida não é sua, o seu corpo não é seu. Você não pode fazer o que você quer da sua vida, do jeito que você acha, do jeito que você quer, porque ela não é sua, é de Deus. Você não pode fazer qualquer coisa com o seu corpo, porque ele não é seu. Ele é um tabernáculo de Deus. Assim como os sacerdotes não poderiam fazer o que eles achavam legal. Hoje eu não vou começar pela lâmpada, não. Hoje eu vou começar pelo pão. Não, eles não poderiam, porque o tabernáculo não era deles. Eles eram apenas ministros de Deus. E cada cristão é um ministro do Senhor, com a incumbência de fazer aquilo que agrada o Senhor e não a si mesmo. Amém, queridos? Quero deixar esta meditação para o seu coração nesta noite, que nós precisamos de mais temor do Senhor na nossa vida. Precisamos mais de reverência ao Deus único e verdadeiro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. Se Ele era rígido, Ele continua sendo, né? E alguns pastores até brincam, diz que é pior, né? No Antigo Testamento ainda tinha uns descontos lá, porque eles não tinham, né, o Espírito Santo dentro de si. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então o temor tem que ser maior. Amém, queridos? E quero terminar dizendo, não se acomode. Não se acomode. Você é rei e sacerdote. O que você tem que fazer para manter a sua lâmpada acesa e forte na presença do Senhor? Ore no Espírito, pelo menos 30 minutos por dia. Leia a Bíblia, pelo menos 30 minutos por dia. Orando no Espírito, isso seria as lâmpadas sendo acesas, né? O azeite sendo colocado nas lâmpadas para que elas se mantenham acesas. A Bíblia é o pão. Você tem que renovar esse pão. Não adianta eu ler 30 capítulos num dia e passar 2 meses sem pegar na Bíblia. Não. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É melhor que você coma um pedacinho de pão, um capítulo da Bíblia, todos os dias. Amém? Para se manter forte. Ore também em português, né? 15 minutos por dia, pelos seus irmãos, pela igreja, né? E por aquilo que Deus colocar no seu coração. E adore ao Senhor pelo menos 30 minutos por dia. Coloca lá uma música, um louvor, uma adoração, enquanto você faz as suas atividades, né? Vai colocando o incenso da oração e da adoração diante de Deus. Isso que eu estou dizendo aqui, queridos, é responsabilidade não do pastor, não do líder, não do discipulador. É sua responsabilidade manter o seu tabernáculo com as luzes
acesas. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu sei que os dias de pandemia, né, às vezes vai deixando a gente meio chateado, nós vamos ficando meio desanimado, tudo isso eu entendo. Mas o alerta do Espírito Santo é que você não deixe essa lâmpada apagar. Amém? E depois de tudo isso que eu disse, né, a receita para você manter essa lâmpada forte, você deve então praticá-la aí todos os dias para que você possa permanecer forte e inabalável. Feche os seus olhos, eu quero orar por você primeiramente, antes de orar pelas necessidades. Deus eterno e Deus poderoso, eu quero colocar, Senhor, cada irmão meu aqui nesta noite. Eu sei que às vezes o desânimo toma conta, às vezes a letargia, a prática da vida cristã vai sendo esquecida ou diminuída por conta, Senhor, da situação. Mas em nome de Jesus, a Tua palavra está aqui para nos fazer recordar, nos alertar novamente que temos, ó Deus, uma função importante para cumprir diante de Ti, que é manter a nossa própria lâmpada espiritual, a nossa própria vida espiritual em ordem diante de Ti, acesa, forte, na Tua presença. Sabemos que isso não é responsabilidade Tua, Senhor, mas é nossa responsabilidade como reis e sacerdotes que somos. Eu quero colocar também, ó Deus, as necessidades de cada irmão. Eu sei que eles têm orado, eles têm clamado também pelos seus familiares, alguns pela área financeira, alguns têm clamado a Deus pela própria saúde, enfim, são infinitas as necessidades que nós temos e precisamos de uma resposta. E nesta noite nós oramos em nome de Jesus. Caia por terra todo levante, meu Deus, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a nossa vida, ó Deus, trazendo uma tristeza, uma melancolia, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra este mal na vida da nossa família e na nossa vida também, ó Deus. É o que nós te pedimos nesta noite. E por último, Senhor, eu peço, fortaleça a Tua igreja nesta noite, meu Pai. Aqueles que estão meio abatidos, aqueles que estão, ó Deus, já querendo, né, desanimar, caia por terra em nome de Jesus, mas que venha, ó Deus, que venha realmente o despertar do Senhor através desta palavra, para que novamente volte a ministrar diante do Senhor e desta forma serem fortalecidos no seu espírito. É o que nós oramos nesta noite e te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Aleluias. E agora eu gostaria de falar com vocês também rapidamente, né? Alguns recados aqui importantes, né? Nós já terminamos o mês de abril e vamos começando, né, o mês já de maio. Então, queridos, eu tenho aqui alguns avisos, né, para os irmãos, e o primeiro deles é o aniversariante do mês de abril, né, que nós não citamos, né, e nem oramos por esses aniversariantes. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para declarar, né, a Anunciação, né, a nossa irmã Anunciação Guimarães, nosso irmão Fábio Rodrigues de Souza Araújo, né, a Anunciação fez aniversário dia 2 de abril. O Fábio fez dia 5 de abril e temos a Nelly também, né, Santa Cruz, que fez aniversário dia 25 de abril. Então eu quero orar por esses três irmãos valorosos, amados nossos. Amém? Deus eterno e Deus poderoso, que esses irmãos também recebam, Senhor, o Teu toque de amor e de graça e uma renovação nesta noite, meu Deus. Nós sabemos, Pai, que o Senhor deu mais um ano de vida para eles e é para a glória e honra do Teu santo nome, que eles possam executar as suas funções de reis e sacerdotes diante da Tua presença,
Fortaleça, Senhor, a vida deles, a vida espiritual, a vida financeira, a vida familiar, a saúde física, ó Deus. Entra mesmo nas suas necessidades, aonde houver uma necessidade na vida dos nossos irmãos, que elas sejam totalmente supridas em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E eu quero dizer a vocês, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém? Quero declarar também aos aniversariantes que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre si o teu rosto e te dê a paz, o shalom de Deus. Este é o primeiro recado. O segundo recado, queridos, é que o nosso irmão Marco, ele é o mestre do ensino da nossa igreja. Ele tem um grupo de estudo bíblico, e as pessoas que estão interessadas em estudar Apocalipse podem estar entrando em contato com ele, e ele vai adicionar no grupo. Este grupo está funcionando online. Nós temos o estudo de domingo funcionando com o nosso irmão Marco. E eu quero aqui avisar a igreja, se você tem interesse em estudar Apocalipse, e este livro, agora no nosso contexto tem tudo a ver para você entender realmente o que está acontecendo e o que está para acontecer e como você deve proceder. É bom que você estude com afinco este livro. Então, se você tem interesse, é só você procurar então o irmão Marco no WhatsApp, que ele irá lhe adicionar. Amém? Quero também avisar aqui sobre a ceia. A nossa ceia do mês de maio é dia 10 de maio, que é o dia das mães, O dia das mães, nós teremos também a nossa ceia. E nós vamos fazer o drive-thru novamente, Nós estamos aí para a reabertura dos comércios, mas nós estamos de olho realmente no que é para abrir e no que não é para abrir. Amém, amados? Então, eu não posso dizer se nós vamos poder fazer a ceia aqui na igreja ou não. Então eu prefiro deixar o recado de que nós vamos fazer como fizemos no mês de março, O drive-thru, daquele mesmo jeito, Você confirma para mim o seu nome no grupo de edificação, não só o seu nome, mas a pessoa que você vai levar a ceia, e mediante esta lista nós prepararemos a ceia. Amém? Este nome tem que ser colocado lá no grupo da edificação até o dia 8 de maio, que é sexta-feira. Bom, mesma coisa do mês de março. Então, no mês de maio, dia 8 de maio, você escreve o seu nome confirmando que nós vamos preparar a ceia. E esta ceia será distribuída no domingo, no mesmo horário, das 4 às 5 da tarde, porque das 5 em diante nós vamos distribuir para aqueles que não têm condições e não tem ninguém para levar. Amém, amados? E quero orar também pelos dízimos e ofertas, Quero dizer aos irmãos que Deus, Ele efetuou um milagre muito grande neste mês de abril. Nós conseguimos pagar o aluguel, porque Deus foi fiel e executou aí um milagre muito grande. Mas, queridos, lembrando que a igreja sobrevive de dízimos e ofertas. Amém? Eu sei que nós estamos passando por um período difícil, um período complicado, principalmente nessa parte financeira. Eu tenho consciência, porque eu também estou aí, junto com vocês nessa tempestade. Mas não deixe de praticar a vida cristã. Dos itens da prática da vida cristã é os dízimos e ofertas, Eu posso dizer isso porque na minha casa dizima ao Senhor. E eu vou falar para vocês, não tem faltado nada na minha casa. Pelo contrário, de vez em quando está até aparecendo um bico aí para o Wagner fazer paralelo ao trabalho dele. Então é assim, queridos, quando você é fiel a Deus, o deserto floresce na sua vida. Pode estar deserto para as pessoas que estão à sua volta, mas na sua vida ele floresce.
Então eu faço este apelo aqui para que você mantenha a sua fidelidade a Deus, não é a mim, é a Deus, porque a Igreja Atos Comunidade Cristã não é minha. Eu sou apenas uma funcionária do céu, assim como você. Quem é o dono desta obra é Deus. Então, quando você dizima, você não está ajudando a pastora, você está ajudando a obra que é de Deus. Por isso que Deus devolve para você. Amém? E no dia da ceia, eu estarei orando, então, pelos dizimistas e ofertantes, e intercedendo, né, para que toda a igreja tenha condições de se manter fiel a Deus. Amém, amados? Eu quero, então, finalizar aqui esses recados e orar, encerrando, né, o nosso culto desta noite. Que a graça, a imensurável graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós e sobre o Israel de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? 1, 2, 3. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de vocês.